Boa noite a todos. Como vão, meus queridos alunos, nessa noite de domingo? Climinha europeu aí, todo mundo em casa, chegando. Então, nós estamos entrando no nosso momento final aqui, né? Na nossa última aula, na verdade, tá? Na próxima semana nós já teremos a finalização deste semestre, tá? Então, desde já, agradeço aí a participação de todos vocês que estavam presentes na nossa aula, os alunos que assistiram os nossos vídeos, que participaram, que comentaram, tá? Que de alguma forma contribuiu com a nossa aula. Então, desde já agradeço aí. Eu sei que o momento não tá fácil, né, para ninguém, mas é o que nós podemos fazer nesse momento é estudar dessa forma, né? Ficar em casa, sei, lógico que muitos precisam trabalhar, né? Mas evitar ao máximo sair de casa. Então, essa é a nossa última aula, tá? Para finalizar o nosso semestre. Então, desde já, agradeço a participação de todos aqueles que estavam presentes, tá? Todas as segundas-feiras aqui às 19h30 comigo, né? Jantando aqui comigo. Então, essa semana, essa nossa última aula, nas aulas anteriores eu havia começado a falar sobre fluxo de caixa e agora nós vamos ver alguns indicadores que a gente pode retirar da demonstração do fluxo de caixa. Tá? Como eu já falei anteriormente, quase todas as aulas eu falo, tá? Que o caixa da empresa é o ponto mais importante que se tem. Tá? Nós precisamos ter dinheiro em caixa para honrar os nossos compromissos. Tá? Então, fluxo de caixa é onde a gente consegue verificar como que está o andamento do nosso caixa. Tá? Por que aumentou, por que diminuiu? Eu sei que aumentou, eu sei que diminuiu, mas por quê? O que aconteceu nesse período para aumentar e para diminuir o meu fluxo, tá? O meu caixa, ou aumentar ou diminuir o meu caixa. Então, nessa aula, nós iremos mostrar alguns indicadores que nós podemos retirar do fluxo de caixa. Tá? Então, vamos lá. É bem curtinha, tá? As três fórmulas, então vamos lá. Então, aqui, conforme destacamos anteriormente, né, como eu já havia falado, né, uma entidade deve gerar o fluxo das operações positiva a longo prazo sob pena de comprometer sua continuidade. Então, o que é gerar fluxo positivo? Né? Você tem saldo, tem um resultado positivo, ou seja, você ganhar, receber mais do que sair dinheiro do seu caixa. Então, isso é muito importante, tanto a curto prazo e principalmente a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque a longo prazo vai depois comprometer, se falta no momento, vai comprometer os pagamentos futuros. Né? Porque a princípio nós temos dinheiro, mas a longo prazo, tá? Vai comprometer os nossos pagamentos de próximos fornecedores, de salário. Então, por isso que o resultado positivo, tá? Ele é muito importante para a empresa. Se a gente gasta mais do que a gente recebe, futuramente nós teremos um grande problema de fluxo de caixa. Nós vamos ter um grande problema de capital de giro. Nós vamos precisar ter a necessidade de capital de giro para saber quanto que nós vamos precisar para poder honrar os nossos compromissos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o fluxo de caixa da empresa, tá? Com as entradas e com as saídas de dinheiro que a nossa empresa tem. Tá? Então, aqui nós temos algumas informações, tá? Hipotéticas. Considerando os dados resumidos da demonstração do fluxo de caixa, DFC, tá? A demonstração do fluxo de caixa da empresa, né? ADM SIC Limitada, podemos verificar os seguintes dados. Fluxo de caixa de operações, então, como eu já expliquei, né, nas outras aulas de fluxo de caixa, nós temos atividade operacional, atividade de financiamento e atividade de investimento. Tá? Então, é dividido em três atividades. Tá? Fluxo de atividade operacional, financiamento e atividade de investimento. Então, nós temos essas três atividades aí. Fluxo de caixa das operações,
2017, 96 mil. 2018, 103 mil. Então, quer dizer que eu tive um saldo positivo das atividades operacionais. Então, eu ganhei, recebi mais, né, do que paguei. Então, saldo positivo. Fluxo de caixa de financiamento, 63.065, significa que eu paguei mais, né? Provavelmente deve ser os empréstimos, os financiamentos, então considerado um resultado normal, tá? Da mesma forma, o fluxo de caixa de investimento, né? Então, estou fazendo investimento, está saindo dinheiro de caixa para fazer o investimento, 30 mil, 35 mil. Então, importante a gente destacar que as atividades operacionais, tá? É o que vai dar o dinheiro rápido para a empresa, porque financiamento ou empréstimos a gente precisa fazer a longo prazo, tá? Então, quando a gente se faz o financiamento, um empréstimo, evitar fazer a curto prazo. Nós já estudamos em composição de endividamento, temos que fazer a longo prazo. Investimento é a mesma coisa, investimento sempre a longo prazo. Então, a atividade que é o mais importante, não é que as outras não sejam, tá? É a atividade operacional, que é compra, venda de mercadoria, tá? Pagamento dos fornecedores, recebimento dos clientes. Então, essa é a atividade que nós temos que tomar bastante atenção. Então, se essa atividade já gerar um resultado negativo para você, então você já precisa ficar meio ressabiado com isso, tá? Então, nós temos essas três atividades: operacionais 96.103, financiamento 63,65, né? Significa que saiu mais dinheiro do que entrou, mais tranquilo. Investimento 30 e 35. Aí vamos para o primeiro índice. Fluxo sobre as receitas. É a realização entre o fluxo das operações em relação às receitas. Mede quanto de cada unidade de receita foi transformada em caixa das operações. Então, nós temos uma fórmula ali, fluxo sobre receita. A fórmula é fluxo das operações, né, dividido pela receita do período vezes 100%. Então, nós temos 96 mil dividido por 400, que foi a receita que teve no período. Tá? Esse valor aí é hipotético, tanto 96 quanto 400 mil. Então, 96 mil dividido por 400 é igual a 24%. Em 2017, em 2018, 103 mil dividido por 480 vezes 100, 21%. Então, este resultado que nós encontramos de 24% e 21% significa que para cada 100 reais, né, de receita que a empresa teve, 24 reais se transformou em atividade operacional, tá? Foi lá para pagar os pagamentos, pagar os fornecedores, pagar funcionário, né? Ou entrou no caixa para compor o caixa. Então, isso, a meu ver, né, é um resultado bom, né? Porque de 100 reais, 24 reais vai para compor o caixa da empresa, é um resultado satisfatório. Isso, a meu ver, tá? Cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua análise do que é satisfatório para a empresa. Mas você repondo 24 reais cada vez que você tem um lucro, é um resultado considerável, né? Então, para isso que serve esse índice sobre fluxo sobre receitas, para saber quanto da minha receita, quanto das minhas vendas, né, da minha receita de 400 mil, quanto que voltou para a atividade, né, operacional, quanto que voltou para o caixa da empresa, ou para pagar salários, né, para pagar funcionários, pagar impostos, tá? Então, este índice serve para a gente descobrir quanto que representa, né, quanto que voltou para o caixa da minha empresa. Então, nesse índice, né, 24% e 21%, então, de cada 100 reais, né, e no ano de 2017, 24 foi para atividades operacionais e no ano de 2018, 21 reais. Então, como eu disse, tá?
para mim é considerado um resultado satisfatório. Tá? Próximo índice, cobertura de investimento. Esse índice mostra quanto do investimento realizado pela empresa está sendo coberto com o caixa gerado na própria empresa. Em empresas autossustentáveis, né, aquela que consegue se manter, né, consegue se manter com o caixa que ela tem, espera que o valor seja superior à atividade. Então, a atividade aí é aquela atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento. Tá? Então, uma empresa, para ela se manter, tá? Ela precisa, né, que o valor operacional, né, que a atividade operacional seja superior à atividade de investimento. Como nós vamos ver aqui. Cobertura, aqui tem um erro aqui, tá? É cobertura de investimento, tá? Não é cobertura aí não, tá? Tem um pequeno errinho aí. Então, cobertura de investimento. Então, nós temos a fórmula fluxo das operações, então, fluxo da atividade operacional e fluxo da atividade de investimento. Então, vou pegar a atividade operacional e dividir por atividade de investimento. Então, nós temos 96 mil dividido por 30 mil. Então, R$ 3,20. Então, isso significa que a minha atividade operacional é superior, né, à atividade de investimento. E isso, olhando, né, a gente já percebe que é superior. Mas superior quanto? Então, aí para cada R$ 1 de investimento, né, que nós fizemos, que nós temos, então nós teríamos 3,20 de atividade operacional. Aí no ano de 2018, nós temos R$ 103 de atividade operacional, dividido por 35 de atividade de investimento, tá? 2,94. Aí interpretando ali, podemos afirmar que o fluxo das operações foi mais do que suficiente para cobrir os investimentos realizados pela empresa, tá? Então, isso significa que nós temos condições de pagar os investimentos que foram feitos no primeiro ano, 3,20, no segundo ano, 2,94, tá? A gente volta lá naquela atividade de composição de endividamento, no índice de liquidez, desculpa, que nós temos lá, para cada R$ 1 de dívida, nós temos R$ 2,00 de liquidez corrente. Para cada R$ 1 de dívida, nós temos R$ 3,00 de liquidez seca, liquidez geral, liquidez imediata. Então, essa aqui é a mesma coisa. Tá? Para cada R$ 1 que nós temos de investimento, tá? De atividade de investimento, nós temos 3,2, né? 3,20, considerando em reais, das atividades operacionais. Então, nós temos R$ 3,00, né? R$ 2,20 sobrando aí, né? Considerando R$ 1 para R$ 1, nós temos R$ 2,20 sobrando das nossas atividades operacionais. Significa que, se porventura os nossos investimentos ali tiver algum problema, a gente consegue honrar com as atividades operacionais esses investimentos. Tá? Então, a mesma coisa ali no próximo ano. No próximo ano, reduziu um pouco, né? Saiu de 3,20 para 2,94, mas ainda assim a empresa teria condições de honrar com as atividades operacionais aqueles investimentos que ela fez durante o período, tá? Por isso que é importante fazer essas análises, tá? Para a gente saber, tá, quanto, se porventura a empresa passar por algum momento de dificuldade, se a atividade operacional consegue, né, suprir esses investimentos que foram feitos desordenadamente, tá? Então a empresa às vezes começa a fazer um monte de investimento e não analisa a situação das atividades operacionais. Ela não, às vezes não sabe quanto que a atividade operacional dela gera, se vai ter condições ou não de honrar com esses investimentos. Ah, vou comprar uma casa nova, vou comprar um terreno novo, não sei, tá? Será que as nossas atividades operacionais, será que aquilo que eu recebo e que eu pago relativo ao meu salário vai ter condições de honrar aquela casa nova, aquele veículo novo, aquele terreno novo que eu quero comprar? Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E isso, se na nossa vida, né, já é complicado, imagine você quebrar uma empresa que tem todo o investimento que vocês fizeram, né,
sei quantos mil reais e vocês irão perder todo esse investimento, um sonho, alguma coisa aí, por causa de falta de planejamento, falta de cálculos de análise para saber se nós temos condições ou não de honrar com esses compromissos. Fluxo sobre o lucro. Este índice mede a capacidade da empresa de transformar o lucro em caixa, tá? Lembrando, tá, gente, que não é porque a empresa tem lucro que esse lucro vai para o caixa da empresa. Esse lucro tem muitas destinações, composição de reservas, distribuição, tá? Novos investimentos, tá? Mas também esse lucro precisa voltar um pouco para a empresa, tá? O que às vezes acontece nas empresas, principalmente nas pequenas empresas, né? Que a pessoa acha porque ela é o dono, ela pode gastar todo o dinheiro que sobrou, né? Então, ela tem o lucro, vai gastando, né, o lucro da empresa. Eles não deixam guardado, não faz um investimento, tá? Não melhora a situação da empresa. Então, o lucro, tá, gente? Não é porque tem lucro que precisa ser gasto todo o lucro. Em empresas grandes tem a destinação do lucro, composição de reserva, distribuição de dividendos, tá? E vocês precisam reinvestir esse lucro na empresa de vocês. Não é gastar esse lucro, tá, da forma que vocês querem. Então, nesse índice aqui, nós vamos saber quanto desse lucro foi para o caixa da empresa. Então, nós temos outra fórmula ali. Fluxo sobre o lucro. Fluxo das atividades operacionais, tá? Dividido pelo lucro líquido. Então, nós temos 96 mil dividido por 44 mil reais. Então, 2,18. 103 mil dividido por 57, 1,18. Então, podemos afirmar, fazendo a interpretação aí, tá? Que a necessidade, né? Podemos afirmar que ó, a necessidade de transformar o lucro em caixa foi de R$ 2,18 e R$ 1,18, respectivamente, no ano de 2017 e 2018. Então, essa empresa, né, tem a necessidade de transformar esse lucro aí de, né, R$ 100 reais aí, 2,18, tá? Volta para o caixa da empresa. Então, isso é muito importante, a gente devolver para o caixa da empresa aquilo que nós gastamos para obter o lucro. Para a gente ter lucro, a gente precisa gastar, tá? Mas o correto é depois nós devolvermos esse dinheiro, tá? Da onde saiu. Mesma coisa a gente ter uma poupança, é a gente pegar esse dinheiro da poupança para fazer um investimento. Então, beleza, vamos fazer um investimento com o dinheiro da poupança, comprar alguma coisa. Mas depois nós precisamos devolver esse dinheiro para a poupança, tá? Para que possa ter novos investimentos, tá? Para que possa gerar alguma receita para a gente. Então, isso é muito importante. Não é só gastar o dinheiro da empresa. É preciso devolver esse dinheiro para a empresa. A empresa nos dá, mas também ela precisa receber a parte dela, tá? Então isso é muito importante. Fluxo sobre o lucro, para saber quanto voltou para o caixa da empresa desse lucro. Então voltou aí no ano 2017, 2,18. Voltou no ano de 2018, 1,18, tá? Então nós precisamos repor aquele dinheiro que nós gastamos. Senão, esse dinheiro vai acabar e vai chegar lá a longo prazo, nós não teremos condições de honrar os nossos compromissos. Tá? Por isso que é muito importante repor o dinheiro que nós utilizamos da empresa. Beleza? Então, essa foi a nossa aula, tá? Tenha todos uma excelente noite. Queria agradecer muito a todos vocês que participaram das nossas aulas, tá? Teve pessoas aí que participou desde a primeira aula até a aula de hoje, tá? Então, grato mesmo pela participação de todos. Como eu já falei lá no início, é um momento difícil, né? Mas vamos passar por esses momentos aí. Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Uma excelente semana a todos vocês, bom trabalho a todos vocês e espero vocês mais tarde na nossa aula, tá?
Fique com Deus. Na próxima aula nós teremos a semana de prova, tá? Da N3. Vamos finalizar o nosso semestre, tá? Então, esse é o nosso último material. Então, boa noite. Muito obrigado mais uma vez, tá? Por vocês estarem fazendo companhia comigo aí nas noites de segunda-feira. Tudo de bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem colocar lá no comentário, como eu já falei. Eu respondo lá para que todos possam saber. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Então comentem lá. E até a próxima, gente. Tudo de bom com vocês. Boa semana e até a nossa aula.